Boa noite a todos. Convido os irmãos a fechar os seus olhos para nós, neste momento, orarmos ao Senhor, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui, também pedindo ao Senhor a sua bênção. Querido Deus, em nome de Jesus, nós louvamos a Ti pela Tua bondade, pela Tua misericórdia sobre as nossas vidas, em nos permitir estar na Tua casa nesta noite, para podermos ouvir a Tua palavra, para podermos ser edificados pelo Senhor, Deus. Peço que o Senhor esteja conduzindo esta noite em tudo aquilo que formos fazer, Deus. Que o Senhor venha a ser exaltado, Pai. Que o Senhor esteja nos abençoando, nos guiando a cada momento. Essa é a nossa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, neste domingo, nós vamos dar continuação, então, no estudo que nós estamos fazendo sobre a história de Israel. E neste domingo nós falamos sobre algo bastante interessante. Nós estamos utilizando, aquilo que estamos falando aos domingos também nas quartas. Nós falamos sobre a coragem. Nós falamos sobre a coragem que precisa ter o discípulo, que vai, portanto, cumprir a sua tarefa diante do campo missionário que Deus concede a ele, onde ele estiver, no seu trabalho, na sua família, na sua vizinhança. Para isso nós falamos então que o discípulo precisa de disposição para enfrentar os sofrimentos pelo nome de Cristo Jesus, se assim for necessário. Falamos sobre as prioridades que os discípulos precisam ter nas suas vidas. Identificar, portanto, aquilo que estão colocando como primeiro lugar, o mais importante, e colocar sempre o reino de Deus, aquilo que o Senhor tem o chamado para fazer. Mas falamos também sobre compromisso. O compromisso do crente, compromisso em continuar olhando para frente. Aquele que pôs a mão no arado não deve, portanto, olhar para trás. E ao falar então sobre isso, sobre essa ação do discípulo, nós podemos ver que em tudo estamos construindo uma história. E o Senhor assim está permitindo então esta construção ao passo que nós vivemos e que nós agimos em prol do reino, em todos os momentos. Mas a pergunta que fica para todos nós é: qual é a história? Qual é o legado que nós estamos deixando para a próxima geração? E no texto que nós vamos ler hoje, nós vamos falar sobre isso, sobre esta construção de um legado que os reis que estão sobre Israel deixaram para o seu povo, e assim nos trazendo grandes ensinos. Convido a igreja a abrir a palavra do Senhor. Vamos ler inicialmente primeiro livro dos Reis, capítulo 16. Vamos ler do versículo 8 até o versículo 14. Primeiro livro dos Reis, capítulo 16. Vamos ler então do versículo 8 até o versículo 14. E diz o seguinte a palavra do Senhor. No 26º ano de Asa, rei de Judá, Elá, filho de Baasa, começou a reinar em Tirza sobre Israel e reinou 2 anos. Zinri, seu servo, comandante da metade dos carros, conspirou contra ele. Achava-se Elá em Tirza, bebendo e embriagando-se na casa de Arsa, seu mordomo em Tirza. Entrou Zinri e o feriu e o matou no ano 27º de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. Logo que começou a reinar e se assentou no trono, feriu todos os descendentes de Baasa. Não lhe deixou nenhum do sexo masculino, nem dos parentes, nem dos seus amigos. Assim exterminou Zinri todos os descendentes de Baasa, segundo a palavra do Senhor por intermédio do profeta Jeú contra Baasa, por todos os pecados de Baasa e os pecados de Elá, seu filho, que cometeram, e pelos que fizeram Israel cometer, irritando ao Senhor Deus de Israel com seus ídolos. Quanto aos mais atos de Elá e a tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? Vamos orar mais uma vez, pedindo ao Senhor que nos abençoe com esta leitura. Querido Deus, em nome de Jesus,
Nós pedimos ao Senhor, a Deus, perante a Tua palavra, agora lida, que será exposta, que o Senhor, através da ação do Teu Espírito Santo, venha agir em cada um de nós. Que o Senhor venha iluminar as nossas mentes para podermos compreender, para podermos ter a capacidade de entender a verdade da Tua palavra e assim, ó Deus, ela ser aplicada pelo agir do Senhor em nossos corações. Peço ao Senhor, ó Deus, que fale conosco, fale ao nosso coração, transformando a nossa mente, transformando o nosso interior, através, ó Deus, do conhecimento da verdade do Senhor. Fortalece a nossa fé, ó Deus. Transforma-nos, ó Deus, faz-nos cada vez mais maduros pelo conhecimento da Tua verdade. Essa é a nossa oração que nós fazemos, já gratos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, então, para nós podermos recordar, eu tenho trazido aqui aos irmãos a nossa linha do tempo. A parte em azul está um pouco difícil de ler, mas eu leio aqui para ajudar a todos. Desde que foi dividido então o reino, norte e sul, nós já estudamos todos estes reis. O último então que nós tivemos a oportunidade foi o rei Baasa sobre o norte. É a divisão que nós então já observamos que aconteceu depois do reinado de Salomão. Hoje nós vamos ter a oportunidade de estudar então 3 reis que têm a história bem curta ao longo do trecho que nós vamos ler. Nós lemos o primeiro, vamos ler os outros 2, que também tem um reinado paralelo ao reinado de Asa. Eu comentei semana passada que Asa, que estava reinando sobre Judá, já estudamos a história dele. Ele teve um reinado frutífero, apenas no final que ele teve uma queda, mas ele teve um reinado agradável ao Senhor e o tempo foi bem duradouro, por isso vários reis do norte são paralelos à história dele. Quando nós começamos então a observar sobre a construção de um legado na vida destes homens, nós vamos então observar que cada um deles deixa para nós uma história específica. Tem destaques que então nós vemos os registros trazerem para nós sobre a história deles. Veja que não são muitos versículos que você vai encontrar sobre a história de Elá. É do versículo 8 até o versículo de número 14 e a sua história acaba por aqui. Não há mais a menção dele ao longo do texto. E Elá, então, como o texto vai nos mostrar, ele é filho de Baasa. Você que acabou de ver ali a linha do tempo, o último rei era Baasa, ele morre, o seu filho então assume o trono e ele vai reinar por apenas 2 anos. Há uma circunstância que está acontecendo durante o reinado de Elá que o texto vai falar para nós. E essa circunstância ela está no versículo de número 15. Eu vou ler para os irmãos, que diz assim: No ano 27º de Asa, rei de Judá, reinou Zinri 7 dias em Tirza, e o povo estava acampado contra Gibeton, que era dos filisteus. Veja então que o versículo 8 acabou de nos mostrar que estava iniciando o reinado de Elá no ano 26º de Asa. E no versículo 15, quando no 27º, ou seja, um ano depois, um ano após o que o texto vai mostrar para nós no versículo de número 10, existe uma batalha acontecendo na terra dos filisteus. Há uma batalha acontecendo em Gibeton neste momento, e nós temos então este filho de Baasa, o rei Elá, que está fazendo algo muito importante enquanto os seus soldados estão acampados para aquela batalha. Versículo de número 9 nos conta o que fazia esse homem. Alguém pode nos ajudar? Fazendo a leitura novamente, por favor, do 9. Muito bem, então este rei está muito preocupado com o que ele estava para fazer naquela cidade de Tirza, que havia sido colocada como a principal do reino do norte até este momento. Nós vemos então que este rei ele está bebendo. Ele não está nem um pouco preocupado. Vejam só
como essa história nos mostra o legado que Elá está deixando para o seu povo e para os seus descendentes. E nós vamos então aproveitar esta fala, nesta narrativa, para nós falarmos então sobre este assunto que está acontecendo com este rei. Para nós então respondermos: é proibido ao crente ingerir bebida alcoólica? Aqueles que acham que não é proibido, levante uma de suas mãos. Pode abaixar? Nós temos aqui uma divisão, acredito eu, pela contagem mais ou menos rápida que eu fiz. Alguns acreditam que não é proibido, outros acreditam que é proibido. Quando nós falamos sobre isso, algumas justificativas que as pessoas então utilizam para dizer que não pode ingerir qualquer tipo de bebida que tenha teor alcoólico, é o fato de que nas Escrituras as pessoas acabam dizendo todo lugar onde era usado a expressão da bebida, ou que eles estavam ali tomando algum tipo de vinho, aquilo era sempre diluído, não tinha teor alcoólico, não poderia fazer qualquer tipo de efeito sobre aquelas pessoas. Mas a palavra do Senhor, ela nos mostra vários exemplos de textos que falam sobre o efeito que causou o vinho ou a bebida forte naqueles que o beberem. Eu vou colocar alguns textos e eu quero pedir aos irmãos ajuda para nós lermos e podemos então concluir o que a palavra nos ensina então sobre isso. Alguém pode ler para nós Gênesis 19, 33, outro Salmo 63, outro Provérbios 23, 20 e 21. Alguém pode ler para nós, na ordem, por favor? Quem achou? Gênesis 19, 33. Vejam só, então o texto está falando que deram a Ló beber vinho. E qual foi o efeito dessa bebida nele? Ele não era capaz nem de notar que ele havia se deitado com alguém naquele momento, nem quando essa pessoa havia se levantado. Houve um efeito aí, Salmo 60, versículo 3. Alguém pode ler para nós, por favor? Isso, olha mais uma vez o texto mostrando: nos deste a beber vinho que atordoa. Então, o segundo texto que mostra o efeito da bebida sobre alguém, dos textos bíblicos, Provérbios 23, 20 e 21. Mais uma vez, o efeito daquele então que permanece na bebedeira, que está todo o tempo então usando da bebida. Vejam só então que a palavra do Senhor, ela continua falando para nós sobre isso. Há o efeito então, como nós vemos no Antigo Testamento, desta bebida forte do vinho naqueles que a tomavam. Então nós não concluímos em momento algum que esses textos falam que era diluído, era algo mais fraco. Não, era algo fermentado e isso fazia sim efeito na vida daqueles que tomavam. Quando você pega o texto de 1 Coríntios 11, o contexto é o momento então que Paulo está exortando aquela igreja com relação à prática da ceia. E o versículo de número 21 então fala para nós sobre a postura de alguns daqueles. Alguém pode ler, por favor? Isso, então vejam só, utilizavam ali o pão e o vinho. Então como é que eles não iriam
como é que eles iriam se embriagar na ceia? Porque o vinho utilizado na ceia que eles estavam utilizando ali era um vinho com teor ao ponto de embriagar aquelas pessoas. Porque em Corinto, Paulo está exortando aqueles que então estavam participando de maneira desordenada, estavam indo ali para matar sua fome ou matar sua sede, apenas aproveitando daquele momento, não usando para o seu fortalecimento, como real sentido então que ele vem ensinar na continuação do texto. E aí nós temos dois textos onde nós temos exortações com relação a isso. Efésios 5,18, alguém lê para nós, por favor? Então vejam só, Paulo está exortando para não se encher de vinho, para não se embriagar, mas se encher daquilo que é proveitoso, que é o próprio Espírito de Deus. E ele continua falando, né? Falem entre vocês com salmos, hinos, cânticos espirituais, ou seja, aquilo que o Espírito pode trazer àquele que está buscando a comunhão com o Senhor. E Provérbios 20, 21. Alguém pode ler para nós, por favor? Opa, acho que eu marquei a referência errada, então. Quero trazer aqui para os irmãos Lê para mim, Tiago, por favor. Obrigado, Tiago, isso mesmo. Então vejam só, o texto mostra para nós o que a bebida forte, o que o vinho pode fazer, né? A bebida que ele está mostrando aí, como Paulo exorta aos coríntios, exorta aos efésios, ela pode então conturbar, alvoroçar. Se alguém perguntar a você, é proibido o crente ingerir bebida alcoólica? Conforme os textos, o que é que você entende? Existe proibição na bebida alcoólica? Exatamente. Nenhum dos textos que nós fizemos leitura, inclusive os textos do Novo Testamento, que falam sobre o uso da bebida, eles não falam de proibição com relação à bebida. Eles falam do excesso. Eles falam da embriaguez, que pode causar alvoroço, que pode causar então a pessoa perder o seu domínio e ela então ser causa de escândalo ou tropeço. O proibido pela palavra é então embriagar-se. A palavra do Senhor ela nos mostra então de maneira muito clara, não há proibição, não é pecado o crente tomar bebida alcoólica, tomar vinho, desde que ele não se deixe dominar por isso. Desde que ele não venha se embriagar, desde que ele não venha ser causa de escândalo ou tropeço para alguém. É preciso agir com sabedoria, não é? Mas por que nós estamos então utilizando esta expressão, né? Embriagar-se? Porque o texto, quando falou para nós sobre o legado de Elá, ele fala que Elá não estava só bebendo com aquele então seu mordomo, chamado Arsa, mas ele estava se embriagando. Elá, o rei de Israel, ele está utilizando aqui um recurso que muitas pessoas utilizam quando elas querem fugir da sua responsabilidade. Ele deveria estar à frente da batalha, ele deveria estar em Gibeton para guiar o seu povo, o seu exército, mas ele então se afasta, se omite da sua responsabilidade. Então veja que o legado deixado por Elá é o legado da embriaguez, é o legado do vício, daqueles que utilizam isso para então fugir das suas responsabilidades, para que eles encontrem um refúgio, um momento que talvez ao ficarem alucinados pelo uso do álcool, eles então saiam da realidade e se esqueçam daqueles problemas. Uma maneira, um refúgio, né? Uma estratégia que algumas pessoas utilizam para fugirem, né? Da realidade, da responsabilidade que elas estão vivendo.
Quando nós precisamos lembrar o que a palavra nos diz no Salmo 46, que nós temos apenas um refúgio, que é o nosso Deus. O Senhor é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, o nosso Deus presente no dia da adversidade. Elá construiu essa história. Não existe mais nada na história de Elá. Apenas fala que ele estava então embriagando-se com seu mordomo, e aí então acontece algo que Zinri vai trazer sobre a sua vida. Antes de entrar no outro ponto, alguém gostaria de comentar mais alguma questão sobre isso? Vamos passar para o próximo rei, então? Como eu falei, são textos curtos, mas que trazem para nós alguns destaques que eu vejo que são importantes de nós, então, observarmos na vida deles e dos seus reinados. Então, o segundo rei que nós encontramos aqui é Zinri. Nós observamos que a sua história começa, então, logo no versículo de número 10, quando ele, então, conspira. Ele é um rebelde naquele reino. Ele conspira contra Elá e aproveita do momento em que Elá está se embriagando com o seu mordomo para entrar naquele local, ferir e matar o rei. Vejam só que o texto mostrou para nós que Elá reinou 2 anos, 26º e 27º ano de Asa. Veja então que agora é no 27º que ele então vai começar a reinar no lugar de Elá. Este rei, portanto, ele é aquele que está enfrentando agora a batalha de Gibeton, como o texto vai dizer para nós, a partir do versículo 15. Eu vou ler o versículo 15 novamente. Eu vou pedir aos irmãos que me auxiliem, cada um lendo um versículo até o 20, por favor. Diz o seguinte a palavra do Senhor: no ano 27º de Asa, rei de Judá, reinou Zinri 7 dias em Tirza, e o povo estava acampado contra Gibeton, que era dos filisteus. Vejam só, então, como nós vimos, Zinri se aproveitou da embriaguez de Elá, mata o rei e assume o trono. E aquela guerra já estava acontecendo. E agora é ele o responsável por guiar aquela guerra. Veja que o texto mostra no versículo 9 que ele é comandante da metade dos carros. Então ele faz parte daquele exército. Mas no versículo de número 16, mostra então que o povo, quando sabe da conspiração dele contra o rei Elá, automaticamente, junto do exército, eles já então instituem Onri como comandante do exército, como novo rei de Israel. Há então uma mudança aqui de reis, mas há uma divisão dentro deste povo. E o que o texto mostra para nós, que por saber disso, Zinri então fica desesperado ao saber que eles estão subindo contra ele na cidade de Tirza. E o que ele faz? Entra no castelo, versículo de número 18, queima o castelo e se mata ali dentro. O que nós vemos este rei cometer e construir o seu legado é com o rei, então, que cometeu o suicídio. E uma pergunta que nós precisamos aprender e responder é se o suicídio é um pecado sem perdão. Levante sua mão se você acha que o suicídio é um pecado sem perdão.
Os demais não? Ou estão em dúvida? Em dúvida? Quem está em dúvida, levante a mão. Dúvida? Dúvida? Porque é uma questão delicada de nós pensarmos aqui. Não é? Porque a palavra do Senhor ela vai nos dar base para nós pensarmos então sobre isso. Quando nós observamos os mandamentos, nós temos que lembrar então que em Êxodo, capítulo 20, versículo 13, no 6º mandamento, o texto diz: não matarás. Na tradução você poderia então colocar: não assassinar, não assassinarás, não devem tirar a vida então de outra pessoa. Ele insere neste mandamento qualquer causa ou ocasião que leve ao assassinato de outra pessoa, seja então por qualquer motivo de ódio ou motivo de vingança. Por que nós colocamos o assassinar? Porque você continua o texto de Êxodo, logo no capítulo de número 22, você vai observar que na lei o Senhor insere ao seu povo a legítima defesa. Para aqueles então que entrassem na terra, o ladrão que entrasse de noite na terra e o patrão, o dono da terra, não sabendo quem era, ele poderia matar aquele homem, tirar-lhe a vida e ainda ser justo diante disso. Não ser culpado porque ele não viu, mas estava em defesa própria. Êxodo 22, 2 e 3 falam isso para nós. Mas se este homem viesse a fazer isso durante o dia, e este pudesse vê-lo, sabendo o que ele estava fazendo e não trazendo qualquer prejuízo, ele então seria culpado se tirasse a vida deste ladrão. Mas então nós observamos aqui que o texto fala para nós sobre assassinato, e suicídio nada mais é do que um assassinato. O suicídio é um assassinato contra si mesmo, né? É tirar a própria vida. Então a palavra do Senhor ela vai nos mostrar sobre esta questão. Suicídio é um pecado sem perdão? Como é que nós podemos observar isso? Existe algum pecado sem perdão? Qual é o pecado? Muito bom. O texto então mostra para nós de Marcos. Opa, já funciona aqui o meu negocinho. Marcos capítulo 3, versículo 29, fala para nós sobre este pecado sem perdão, como o Tiago acabou de mencionar, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Ou seja, atribuir a Satanás algo que o Senhor fez, algo que Jesus fez, como estava acontecendo no texto. Muitas pessoas então começam a se questionar e dizer: será então que eu posso estar cometendo um pecado sem perdão, que eu posso estar realizando algo e então não receber, essa graça do Senhor? Nós temos que entender, se nós somos eleitos, nós jamais vamos pensar ou cometer algo que vá então levar alguém a esse tipo de pensamento. Se você está em Cristo, se você é do Senhor, você não vai passar nem perto disso. Se é sem perdão, é porque vai ser realizado por alguém que não é eleito de Deus, pois não vai perder aquilo que o Senhor concedeu desde a eternidade, a própria escolha que o Senhor então faz. Quando nós pensamos sobre isso então, pensando que existe este pecado que não tem perdão, e pensando sobre o suicídio, algumas pessoas podem então concluir: aquela pessoa pecou e não teve tempo de pedir perdão. Mas aí há a pergunta: alguém que possa morrer sem pecado? Não existe essa possibilidade. Todas as pessoas que morrem, elas morrem pecadoras. Quantas coisas as pessoas fazem, retirando aí a prática do suicídio, que elas fazem ao longo da vida, não pedem perdão a Deus, e elas morrem e não pediram, então não se reconciliaram sobre aquele fato, aquele erro que elas cometeram em suas vidas. Então o que é que nós entendemos pela palavra do Senhor? O suicídio é sim um pecado gravíssimo contra o Senhor, contra a sua vontade. É Ele quem concede a vida, é Ele quem tem o direito de tomá-la. Porém, nós temos que nos lembrar então que não existe
nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se há algum cristão que tem, por um acaso, pensamentos suicidas, que existe na sua vida esta dificuldade, essa pessoa precisa procurar ajuda. Porque em Cristo Jesus, todos nós encontramos a esperança. Em meio às nossas batalhas, Cristo é a nossa salvação, é a esperança para nós. Porém, nós temos que lembrar que aqueles que estão em Cristo Jesus não têm sobre eles qualquer tipo de condenação. Então, o suicídio, respondendo à pergunta que colocamos, não é um pecado sem perdão, não é? Apesar dele ser um pecado gravíssimo, a palavra nos mostra então que se estamos em Cristo Jesus, nós somos salvos. E uma vez salvos por meio do sangue de Cristo, ninguém, nem nada, Romanos 8 diz para nós, nem a vida, nem a morte, nem principados ou potestades podem nos afastar do amor de Deus. Você pode chegar a pensar, mas como é possível que alguém que acredita em Deus chegue a este ponto na vida? As pessoas podem ficar doentes, né? Elas podem ficar acometidas a um nível gravíssimo da sua mente, que ela possa se perder nos seus pensamentos. São pessoas que precisam de ajuda, que precisam encontrar um tratamento correto para as suas necessidades. Isso não quer dizer, só pelo fato dela ter alguma doença que afete o seu intelecto, né? Isso não quer dizer que essa pessoa não seja cristã, que ela seja salva, que ela crê em Cristo. Apenas que ela está doente e ela precisa encontrar então um medicamento, precisa um acompanhamento, uma terapia, algo que possa auxiliá-la, não é? Vamos passar então para o próximo. Alguém quer comentar alguma questão sobre este ponto? Tem alguma dúvida? Podemos então ir para o próximo rei? Vamos fazer a leitura, primeiro livro dos Reis, capítulo 16, agora do versículo 21 até o versículo de número 28, e vamos falar sobre a história do rei Onri. Vou ler o 21, pedir a ajuda dos irmãos mais uma vez, cada um lendo um versículo até o 28, por favor. Diz o seguinte: então, o povo de Israel se dividiu em dois partidos. Metade do povo seguia a Tibni, filho de Ginate, para fazer rei, e a outra metade seguia a Onri. Muito bem, então veja, há um destaque no final da história de cada um desses reis, quando praticamente se resume, né, aquilo que eles fizeram. Versículo de número 27, o destaque para o reinado de Onri está no seu poder. O poder que manifestou ao longo de todo o seu reinado. E é interessante de pensar, então, que através do reinado de Onri nós podemos nos questionar qual o custo que uma pessoa então está disposta a pagar para ela conquistar poder,
para ela se tornar poderosa, para ela ganhar algum tipo de influência. E o texto mostra para nós, desde o reinado de Zinri, que aquela batalha em Gibeton, dos filisteus, estava acontecendo. Quando o povo descobre então o que Zinri havia feito, eles optam por colocar Onri no poder, para tornar ele rei de Israel. Mas o texto mostra para nós que há uma divisão. Eles então começam a pensar, alguns, que Onri seria um ótimo rei, mas em outro lado, nós vemos o texto mostrar que alguns escolheram a Tibni. E isto se segue desde aquele momento então que tudo aconteceu e que então foi retirado Zinri do poder pelo seu próprio suicídio. Veja, isso aconteceu no ano 27º de Asa. No versículo 23, diz então que é no 31º que Onri começa a reinar. Esse período todo de 4 anos é um período que eles não têm ainda estabelecido um rei. Eles estão em praticamente uma guerra a todo instante para definir se é Tibni ou se é Onri que vai reinar sobre eles. Até chegar no versículo de número 22 e Tibni morrer. Alguns comentaristas até dizem que isso foi pela guerra deles, que ele foi morto, mas o texto não dá a nós esta garantia. Ele morre e nós vemos Onri então conquistar esse trono. Aos grandes feitos que o texto mostra para nós, primeiro é conquistar o trono e depois construir Samaria. Versículo 24 mostra para nós que ele compra então essa cidade no alto do monte, este local, um alto do monte, ali ele constrói essa cidade que vai se tornar então a grande capital do reino do norte, de Israel. Antes Tirza e agora vai se tornar então Samaria. Onri, ele cria um legado tão grande entre aqueles que estavam próximo dele, que os registros, nos comentaristas mostram a nós, e os registros do povo assírio, eles têm então aquela terra, aquela história como a casa de Onri por um longo tempo. Tamanho foi o legado que ele deixou para eles, o poder, a influência que ele tinha ao longo então daquelas terras. Mas uma questão nós então perguntamos aqui: qual é o custo? Quanto ele pagou? O que ele sofreu para ele poder conquistar toda esta influência e todo este poder? E o versículo de número 25 conta isso para nós. Porque o texto diz que Onri foi diferente de todos os outros 5 reis que vieram antes dele em Israel. Porque o texto diz: fez Onri o que era mal perante o Senhor, fez pior do que todos quantos foram antes dele. Ele foi um rei, não marcado pela embriaguez, não marcado pelo suicídio, mas marcado pela sua iniquidade. Se os reis anteriores foram reis idólatras, como desde Jeroboão, isso acontece no Reino do Norte, ele foi pior. Se os reis viveram debaixo de violência, como foi Baasa ao conspirar contra o rei, como foi, nós vimos agora, Zinri conspirar contra o rei e agir de violência para tirar o rei do poder, mostra o texto que ele foi pior do que os outros. Se eles viveram em desobediência, este rei então foi pior do que eles. A reputação, a história, o legado que ele deixa é um legado marcado pela iniquidade, a desobediência ao Senhor, muito pior do que todos os outros que vieram antes dele. E o que nós precisamos questionar é: o que é que tem mais valor? É você conquistar grande influência para você então poder mostrar aos outros o quanto você serve a Deus, ou vale mais a obediência? Por que eu digo isso? Porque a nossa geração é uma geração que briga muito por holofote sobre ela, por estar em influência, por estar em evidência. Mas a que preço? A que preço as pessoas estão se deixando levar para que elas possam se tornar poderosas, influentes, estar sobre um certo domínio
dos outros povos, das outras pessoas, ou até mesmo desta geração. Então nós precisamos pensar sobre estas 3 questões que esses reis deixaram. Um deixou a marca do vício, da embriaguez. O outro deixou naquele instante, até mesmo podemos dizer que no caso de Zimri, uma covardia, porque no instante ele mata um rei que estava embriagado, e no outro ele foge para o seu castelo e se queima, se mata, um suicídio. E também Omri, que deixa para nós uma marca de um reinado cheio de iniquidade. O que nós temos que pensar é o que nós estamos fazendo. Qual é o legado que você e eu estamos deixando para a próxima geração? Como igreja, você já pensou nisso? Você está fazendo algo hoje que você vai deixar para os próximos que chegarem. Você está plantando algo que aqueles que vierem depois de nós, eles vão usufruir. Eles vão colher dos frutos daquilo que nós estamos plantando hoje. Se plantamos desobediência, iniquidade, se plantamos idolatria, eles vão colher isso. Vão sofrer os efeitos da desobediência. Porém, se nós estamos plantando uma vida de piedade, estamos plantando uma igreja séria, estamos plantando uma igreja que serve ao Senhor, aqueles que vierem após nós, eles vão colher tudo isso. Os frutos de tudo aquilo que nós deixamos ao longo de todo o serviço. Não para a nossa glória, mas para a glória do nosso Deus. Aquele que nos deixou para nós podermos servir a Ele com todas as nossas forças. Nós podemos então dizer, a embriaguez, ela é condenada. A embriaguez é condenada nas Escrituras, pois ela vai prejudicar então o discernimento e tem levado muitos ao escândalo e assim por consequência a outros tropeçarem, aos fracos na fé, como você vê a grande discussão de Paulo aos Coríntios, se afastarem inclusive do Senhor. Nós vemos que o suicídio, ele é um pecado gravíssimo contra Deus, onde existe, portanto, a quebra de um mandamento. Porém, ele não é um pecado sem perdão. A graça de Deus em Cristo, ela está disponível a todos, e portanto aqueles que creem no Senhor são eleitos de Deus e jamais vão deixar de ser assim. Também vimos que não existe qualquer valor que sobressaia a importância de obedecer a palavra de Deus. Nós vemos o Senhor Jesus em João 14:12, ele dizer, portanto, aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Quando Jesus diz isso aos seus discípulos, ele está dizendo, portanto, que ele fez, ele agiu, mas ele teve um limite, porque o seu tempo estava terminando ali do seu ministério. Ele estava prestes a ascender aos céus, para então tomar outra postura agora como intercessor, apresentando ao Pai todo o seu sacrifício. Ele sobe aos céus e envia o Consolador para nós, para a igreja, para os apóstolos, os discípulos, continuarem a sua missão, continuarem fazendo outros discípulos, obras maiores, porque nós chegaremos a outros lugares, mais longe que o próprio Cristo no seu ministério terreno não teve a possibilidade de chegar, pois não era o propósito do Senhor para ele naquele momento. Isso ele faz agora através de nós, através da igreja. Nós estamos aqui para fazer discípulos de Cristo Jesus. Quando pensamos nisso, que nós como discípulos devemos ser corajosos, dispostos, ter o Senhor e a sua obra como prioridade, comprometidos, qual é o legado que você está deixando? Eu e você temos uma responsabilidade, e nós precisamos pensar o que nós estamos fazendo diante desta responsabilidade que o Senhor deixou em nossas mãos. Que o Senhor nos abençoe e nos conceda sempre esta disposição, fé, ousadia para nós servirmos ao nosso Deus, para nós honrarmos a Ele em tudo aquilo que nós formos fazer. Alguém mais gostaria de comentar alguma questão para nós encerrarmos? Ou tirar alguma dúvida? Pode falar, Tiago.
Exatamente, ótima colocação, Tiago. Essa comparação, né, que nós temos os reinos do norte e reino do sul, os do sul eram os descendentes, os do norte todos permaneceram em desobediência, porque não eram descendência de Davi, não havia promessa sobre eles naquele momento, porque eles estavam em pecado a todo instante contra a vontade do Senhor. E é exatamente isso podemos hoje fazer, porque continuamos aí sobre aquele que reina, né, sobre todas as coisas. Mais alguém quer comentar alguma questão? Mas ninguém? Convida a igreja então a se colocar em pé. Vamos cantar juntos.